Marcos 10, versículo 1. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava, segundo o seu costume. Semana passada tive que ficar em casa por causa da quarentena, eu não quis fazer nenhum trabalho. Fiquei mesmo em descanso para dar condições do corpo se recuperar. E eu tive a oportunidade de assistir muita TV. Eu pude assistir um pouco da criatividade das igrejas evangélicas no esforço de atrair o público para os seus cultos. Música, entretenimento, promessa e agendamento de curas e milagres, profecias, rituais esquisitos, objetos ungidos, cultos qualificados. Quando eu falo de cultos qualificados, quer dizer, um congresso para o sucesso, reunião do amor, e etc, e etc. Tudo para se fazer relevante e oferecer soluções práticas para quem está com problemas. No entanto, quando eu olho para a Bíblia, eu entendo que o chamado de Cristo para a igreja não é no sentido de buscarmos ser relevantes. Prossigo. A igreja, ela não tem que buscar ser relevante no seu local e no seu tempo. Espera aí, pastor, como assim? A igreja não tem que buscar ser relevante para o seu contexto e para o seu tempo. Por quê? Porque a igreja é naturalmente relevante. A igreja, na sua essência, ela é relevante. Quando eu digo que a igreja é naturalmente relevante, eu quero dizer que ela tem a única mensagem que importa para o mundo, que é o Evangelho. E o Evangelho é a verdade de que há um Criador, de que o homem é pecador e corrompeu a criação, e é por esse motivo que nos encontramos em uma situação catastrófica. Mas, o que é o Evangelho? É a mensagem de que há um Salvador chamado Jesus Cristo, através do qual um propósito de restauração de todas as coisas foi iniciado com a sua vida, com a sua morte, com a sua ressurreição, e nós podemos fazer parte desse propósito através da fé, que nos une a Cristo. A igreja é relevante quando ela ensina essa verdade ao mundo. Essa simples verdade que eu acabei de repetir para os irmãos, a verdade da criação, a verdade da queda, a verdade da redenção, a verdade da consumação. Essa simples verdade é que faz da igreja relevante no mundo, porque é essa mensagem, exatamente essa mensagem, que o mundo precisa. E esse é o chamado da igreja. Como eu disse, em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Irmãos, nesse primeiro versículo aqui do capítulo 10 do Evangelho de Marcos, nós encontramos mais uma indicação de que a relevância do ministério da igreja está no ensino, está na palavra, porque o Espírito Santo nos concede, através desse texto, que nós acabamos de ler há pouco, a oportunidade de tomarmos consciência de qual era a atividade central no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. A última frase desse versículo primeiro aqui do capítulo 10 do Evangelho de Marcos nos deixa muito claro, através de informações significativas, sobre o que era a ênfase do ministério de Jesus. Fica claramente perceptível na narrativa de João Marcos qual era a ênfase do ministério de Jesus. Veja, duas expressões desse evangelista permitem que nós percebamos como que a atividade do ensino era o eixo central do ministério de Jesus. Veja,
Marcos enfatiza que essa era a prática mais corriqueira no ministério de Jesus, enquanto Deus encarnado, enquanto nesse plano. Marcos tem o cuidado de usar aqui a expressão de novo, veja, e outra vez as multidões se reuniram junto a ele e o que? De novo. O que quer dizer? Novamente, como uma repetição, Jesus estava ensinando. Mas Marcos não usa apenas essa palavra interessante, de novo. Quer dizer, Jesus está novamente ensinando, mas ele usa uma outra palavra. O texto diz que Jesus estava ensinando como era o seu costume. Essa era a rotina de Jesus, ensinar a palavra, segundo o seu costume. Esse era o trato de Jesus com a multidão. Veja, outra vez as multidões se reúnem. De novo, Jesus está ensinando, como é o seu costume. Marcos enfatiza aqui essa realidade de repetição. Era assim que Jesus tratava as multidões. Este era o centro do ministério de Jesus. E por esse motivo, os dois termos que eu separei para compor o título da exposição bíblica dessa manhã são palavra e centralidade. Por quê? Porque nós podemos enfatizar, através da Escritura, a centralidade da palavra no ministério de Cristo. Fosse a proclamando por meio da pregação, fosse explicando por meio do ensino, ou mesmo apenas falando da palavra. Esse era o centro da atividade ministerial de Jesus. Qual? A palavra. Eu apresentarei aqui 2 aspectos de considerações a partir da abordagem temática que eu proponho aqui, palavra e centralidade. 2 aspectos. Primeiramente, eu quero mostrar a centralidade da palavra no ministério de Jesus, conforme a narrativa que nos foi deixada por Marcos, o evangelista. Mas, em segundo lugar, eu quero fazer algumas provocações relacionadas ao desafio da igreja cristã em manter o ensino, assim como ele era o centro do ministério de Jesus, a igreja manter o ensino como ponto central da sua atividade nesse contexto que é chamado aí de pós-modernidade, que é o tempo que nós estamos vivendo, assim ela é classificada, ou esse tempo é classificado pelos estudiosos. Pois bem, primeiro vamos olhar aqui a centralidade da palavra no ministério de Jesus. E eu queria que você folheasse a sua Bíblia até o capítulo 1 do Evangelho de Marcos, porque no capítulo 1 será possível que nós possamos perceber de diferentes maneiras como Jesus anunciava a vontade de Deus para os homens, fosse pela pregação, pela atividade pedagógica do ensino, ou mesmo falando da palavra no cotidiano. Descobrimos pela Escritura que a primeira atitude de Jesus no seu ministério foi ensinar os 5 passos para uma vida de sucesso. Não, eu te peguei, Jesus não ensinava isso não. 5 passos para uma vida de sucesso é a igreja se esforçando para ser relevante nesse mundo. Não, Jesus não ensinava os 5 passos para uma vida vitoriosa. 5 passos para ser próspero. Não, não, não. O que Jesus ensinava então, pastor? Marcos 1, verso 14 a 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Essa era a palavra que Jesus tinha para as pessoas do seu tempo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E aqui aparece o termo grego kerisso, que significa proclamação. É traduzido como pregação. Por isso que está dizendo, olha, ele foi para a Galiléia pregando o evangelho. Jesus aparece pela primeira vez trazendo a palavra de Deus por meio da proclamação da chegada do reino de Deus e o chamado ao arrependimento. Essa é a palavra de Deus ao homem. Quer dizer, Cristo é isso. Cristo é o reino de Deus presente, o rei, que chama ao arrependimento porque através da sua obra, mediante o arrependimento,
há perdão de pecados pelo derramamento de sangue. Cristo é a palavra encarnada e ele traz essa pregação. Pouco mais à frente, Jesus é encontrado agora no dia de descanso dos judeus, no sábado, ensinando a palavra novamente na sinagoga. Veja Marcos 1, 21. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. E aqui não é o termo grego querisso, que significa pregação, mas é o termo grego, o verbo edidasken, que significa ensino. Daí que vem a palavra didaquê, e aí a palavra didática. O que eu quero dizer é que, nesse caso, a atividade de Jesus ali na sinagoga era muito semelhante a essa aqui. Qual? Ler textos do Antigo Testamento e explicá-los. E é isso que ele é encontrado fazendo ali no sábado na sinagoga. Mas logo em seguida nós temos uma das passagens que eu considero mais emblemática acerca desse assunto. E eu quando digo que é emblemática, é porque Jesus havia saído na surdina, numa dessas madrugadas com os discípulos, e ele saiu para cultivar o seu momento devocional com o Pai, seu momento de comunhão com o Pai, e depois de muito procurarem, ao encontrar Jesus, Pedro chama para atender o povo, que já estava alvoroçado atrás dos milagres. O povo queria ver mais milagres que aconteceram ali na casa de Pedro, as portas da casa de Pedro, como diz o texto aí no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, é só você ver esse contexto. E aí Pedro encontra Jesus, e Pedro então diz para Jesus, olha, todos estão atrás de você. E é emblemática a resposta de Jesus, Marcos 1,38. Jesus responde a Pedro, mas há um adversativo aí, Jesus, porém, lhe disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu... A centralidade da palavra no ministério do Filho de Deus. Eu vim para isso, eu não vim para fazer milagres. Os milagres, eles são apenas acessórios que testificam aquilo que eu estou ensinando. Mas eles não são a centralidade. Milagre é centralidade na igreja neopentecostal. Que aí você tem um programa de televisão ali que só fala dos testemunhos de milagre. E o ensino de arrependimento e fé em Jesus Cristo e salvação. Queridos, no final do capítulo 1, o evangelista nos fala sobre a cura de um leproso, versos 40 a 45 aí do capítulo 1 de Marcos, e Jesus já pediu para aquele leproso sigilo, no sentido de evitar aglomerações e evitar um desvirtuamento do propósito central do seu ministério. Ele já disse para Pedro, eu não vim para ficar fazendo milagre, eu vim para trazer a vontade de Deus aos homens. Mas no capítulo 2 diz que uma multidão segue curiosa para ver os milagres, tanto que chegaram com um paralítico na casa em que Jesus estava, em Cafarnaum, e eles buscavam que Jesus curasse esse paralítico, e tinha uma multidão muito grande ali que afluiu para aquele lugar, e no versículo 2 do capítulo 2, o que Marcos nos conta? Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e Jesus fazia o quê? Anunciava-lhes a palavra. Veja, dessa vez aparece aqui o verbo elalei. Não é o verbo querisso, lá de Marcos 1,16. Não é o verbo edidasken, lá de Marcos 1,21. Aqui é um outro verbo, o verbo elalei, que vem de laleu, quer dizer, significa apenas falar, conversar. Jesus estava falando da palavra para as pessoas. Veja, Jesus prega a palavra, Jesus ensina a palavra, Jesus conversa sobre a palavra. Essa é a centralidade das atividades de Jesus. O interessante é que ele fez isso nas ruas, Marcos 1,15, ele fez isso na sinagoga, Marcos 1,21, ele fez nas povoações vizinhas a Cafarnaum, Marcos 1,38, ele fez em sua casa em Cafarnaum, Marcos 2,2. Mas também Jesus fazia isso na praia, às margens do grande lago da Galileia. Marcos 1,13. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava.
E não somente Jesus priorizava a palavra em todas as suas ações, mas ele separou os apóstolos também com esse mesmo propósito. Em Marcos 3,14, vai dizer que ele enviou os apóstolos para pregar, para estar com ele e para pregar. Meus irmãos, a palavra era tão central nas atividades de Jesus, que não somente o seu costume de anunciar a palavra é ressaltado por Marcos no capítulo 10, verso 1, que foi o texto que nós iniciamos essa exposição, como também os locais onde ele ensina começa a ficar costumeiro, porque aonde ele estava, ele falava sobre a verdade do Pai. No capítulo 4, mais uma vez, o evangelista expressa a atividade costumeira de Jesus de ensinar a palavra às margens do mar da Galileia. Veja, Marcos 4, 1. Como é que começa? Voltou. Veja, voltou de novo Jesus a ensinar a beira-mar. E reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia, assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Aqui a palavra é didaquê, que pode ser traduzida como ensino. Parece que Marcos quis deixar claro como a pregação, o anúncio e o ensino da palavra eram centrais no ministério de Jesus. No versículo 33 desse mesmo capítulo aí, do capítulo 4, Marcos usa o termo de novo laléu, que é o mesmo que ele usou lá em Marcos 2:2, quer dizer, Jesus fala sobre a palavra. Esse é um modo que Jesus trazia a palavra para as pessoas, anunciando. Veja, Marcos 4:33, e com muitas parábolas semelhante, lhes expunha a palavra, falando da palavra. Esse é traduzido como expunha, é falar, anunciar. Ainda sobre os muitos lugares que Jesus ensinava, não faltou também a cidade onde ele cresceu, a cidade de Nazaré, onde ele ensinou na sinagoga. Em Marcos 6, verso 1 e 2, vai lá comigo, Marcos 6, 1 e 2. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E o interessante é que ali na sua terra, em Nazaré, onde ele cresceu, a incredulidade dos seus conterrâneos se faz presente. Mas isso não foi motivo que impedisse o Senhor Jesus de continuar ensinando a palavra nas aldeias da região de Nazaré. Veja Marcos 6,6. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, entretanto, percorria as aldeias circunvizinhas Isso é muito interessante. Isso é muito interessante porque, crendo ou não, o que nós temos para oferecer para as pessoas é a palavra de Deus. E ela não volta vazia. E Jesus não se importava se havia incredulidade. Ele veio com uma missão: apresentar aos homens a vontade de Deus, o plano de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, mas também o juízo de Deus. Outra coisa interessante que pode ser percebida até aqui é que a centralidade das ações ministeriais está na palavra que é proclamada, que é anunciada, que é ensinada. E ele envia os apóstolos a pregar, Marcos 6,12, mas quando os apóstolos vêm apresentar o relatório das atividades que eles estão fazendo, veja, Jesus em Marcos 6,12 enviou-os a pregar, mas quando eles voltam e apresentam o relatório em Marcos 6,30, eles apresentam o relatório daquilo que eles ensinaram. Ou seja, há um intercâmbio dos verbos. Por quê? Porque a questão é a palavra, seja pregada, proclamada, seja ensinada, seja anunciada. Como eu disse, a palavra é ensinada pela proclamação ou pelo exercício pedagógico ou mesmo pelo falar dela. É interessante que ao se deparar com uma multidão carente, meus irmãos, ao se deparar com uma multidão desesperada, que aos olhos de Jesus foi vista como um rebanho de ovelhas que não tinha pastor, Jesus ali não resolve fazer um culto da vitória e da prosperidade, ou um congresso dos vencedores para mudar a vida daquele povo. Não, antes de qualquer coisa, a Bíblia diz que quando Jesus se deparou com uma multidão desesperada,
Jesus fez algo por aquele povo. O que Jesus fez? Marcos 6:34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Que interessante. A necessidade que Jesus vê naquelas pessoas é de aprender sobre o plano e o amor de Deus. No capítulo 8, nós vemos o esforço de Jesus em ensinar a palavra por meio dos seus próprios milagres, seja repetindo a multiplicação de pães e peixes, já que os seus discípulos não tinham entendido o significado dessa primeira multiplicação, que é narrada no capítulo 6, então Jesus multiplica de novo. Porque em Marcos 6:52 diz que os discípulos estavam com o coração endurecido e não entenderam. Aí o que Jesus faz? Jesus ensina através de uma repetição de milagres. Mas não somente isso. Em Marcos 8, nós encontramos Jesus ensinando através de perguntas indutivas. No capítulo 8, versos 17 a 20, Jesus faz dezenas de perguntas aos seus discípulos para tentar conduzir os seus discípulos a uma compreensão mais plena de quem Ele é e de qual é o propósito de Deus. Jesus ensina até curando um cego em 2 tempos. Para quem assistiu à exposição do capítulo 8, eu mostro como que Jesus cura o cego de Betsaida em 2 tempos, para ver se os discípulos compreendiam que o reino de Deus estava manifesto e que Jesus era o Cristo. Marcos 8, 22 a 30, você vai perceber isso. Jesus seguiu ensinando até a sua morte, incluindo o ensino sobre ela mesma, sobre a sua própria morte. Mais de uma vez nós encontramos esse ensino. Em Marcos 8:31, leia aí. Veja, então começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E lá no capítulo 9, verso 31, Jesus traz um ensino similar a esse. E assim Jesus expunha a palavra de maneira clara e aberta. Marcos 8:33, expunha claramente a palavra. Isso tudo nos chama atenção para o poder que há na palavra. Se essa era a centralidade da atuação de Jesus, essa deve ser a centralidade da atuação da igreja de Jesus. A nossa maior preocupação, se desejamos ser uma igreja verdadeiramente cristã, deve ser o quê? A palavra. Pregação, ensino, exposição, enfim, a palavra é central. Então não dá para entender por que a música se tornou central em muitos cultos, por que o teatro, a encenação, o oba-oba, o entretenimento, o milagre, o testemunho. Não dá para entender se Jesus tem como centralidade da sua atuação a palavra, assim deveria ser a sua igreja. E a essa altura eu entro no segundo aspecto que eu quero abordar com vocês, que é o desafio da igreja nos tempos atuais, que é o ensino da palavra na pós-modernidade. O que é a pós-modernidade? A gente ouve, com certeza, todos vocês já ouviram essa expressão, pós-modernidade. Quem nunca ouviu isso? Levanta a mão. Também não levantaria porque ficaria com vergonha. Mas a pós-modernidade é entendida como esse tempo depois da era moderna. Nós temos o iluminismo, que marcou um tempo em que as pessoas voltaram, ou líderes de um modo geral, acadêmicos, intelectuais, ou a própria humanidade passou a acreditar que a razão lhes daria a resposta, a solução. E se investiu na razão, naquilo que era objetivo. No entanto, entramos no século XX e tivemos um início de século XX terrível. 2 guerras, morte, doenças. E houve uma decepção com a razão, com a objetividade. Então o mundo se voltou para a subjetividade. Vou explicar isso melhor. Mas se a missão central da igreja quer dizer que é a palavra, então, quais são as características desse contexto da pós-modernidade, que eu comecei a abordar um pouquinho aqui, explicar para vocês o que é a pós-modernidade? Então, quais são as características desse contexto que a igreja está inserida para anunciar a palavra?
Retomando o que eu dizia, né? Com o iluminismo, no século XIX, especialmente, marcando o século XIX, ali 1800 a 1900, passou-se a acreditar que a razão conduziria o homem à verdade objetiva, perspectiva que foi responsável, sem dúvida nenhuma, por muitos avanços, pelo progresso, pela modernidade, por boas conquistas da ciência, avanços tecnológicos reais e gerais. Nesse contexto, a questão que a igreja enfrentou era a respeito da Bíblia. Por quê? Alguns intelectuais começaram a questionar se nós deveríamos ter a Bíblia como algo inerrante e divino. Esse era o embate que a igreja enfrentava. Essa foi a batalha travada na academia no século passado, ainda no século XX. E que nós não podemos negar que minou a cultura, no sentido das pessoas não considerarem a autoridade das Escrituras sobre as decisões da vida delas. Quer dizer, pessoas importantes se levantaram questionando, a Bíblia de fato é a palavra de Deus? E essa era a batalha da igreja, para defender que a Bíblia era a palavra de Deus. E eu digo que a igreja triunfou nessa batalha. Por quê? Porque descobertas arqueológicas favoreceram o que a igreja defendia. Porque nós vimos aquelas igrejas históricas que abraçaram essa ideia de que a Bíblia não era a palavra de Deus, mas que era apenas uma expressão importante da palavra de Deus, mas não era inerrante. As igrejas que abraçaram essa ideia mergulharam numa crise terrível, se fecharam, morreram. As igrejas que defenderam a ortodoxia, que a Bíblia é a palavra de Deus inerrante, dada pelo Espírito Santo, cresceram, avançaram, se fortaleceram, estão de pé, e as que abraçaram a ideia de que a Bíblia não é inerrante, morreram. Mas eu diria que hoje o desafio da igreja no século XXI não é o desafio do século XX, quando a igreja tinha que defender a inerrância da Bíblia, a inerrância da palavra, a inerrância da Escritura, a inspiração da Escritura, não! Hoje a igreja não tem que defender que a Bíblia é a palavra de Deus, e por isso a Bíblia é a verdade, não. O nosso desafio é muito maior, porque a defesa não é mais da inerrância e autoridade da palavra de Deus como verdade. Na verdade, ou a realidade é que o mundo hoje questiona a existência da verdade objetiva. O que significa isso, irmãos? A igreja, ao defender as Escrituras, inevitavelmente vai se ver defendendo o quê? A ideia de uma verdade absoluta, que é o Evangelho. No entanto, o mundo hoje, a cultura de hoje, questiona se de fato existe a verdade. Explico melhor. Surgem muitas igrejas hoje que não pregam o Evangelho. Como assim? A verdade sobre o pecado e a salvação em Jesus. Por quê? Porque a Bíblia deixa de ser vista como a verdade da salvação e passa a ser usada como um manual de instrução para uma vida feliz. Para agradar o público, não se fala de pecado, de inferno, de Cristo como único caminho, ou de padrões morais de santidade exigidos pelo Criador que é santo. Na verdade, não se foca em Deus, se foca no eu. No homem. Em que sentido? Se foca no homem e nas suas necessidades. A doutrina objetiva da verdade tem sido substituída pelas experiências subjetivas. O que você sente. E muitas igrejas abraçaram essa cultura, essa tendência. A tendência do quê? Do subjetivo e não do objetivo. Em que sentido? As igrejas trabalham no sentido de agradar aquele que está ali, através do que ele sente. Isso é fato. Ao invés de um culto ao Deus Santo, se tem um show para a plateia. As pessoas não mais afirmam, eu creio em Jesus, ou eu creio na Bíblia. Elas afirmam, eu gosto de ir na igreja assim, ou na igreja daquele jeito. Eu gosto. Eu gosto de Jesus, eu gosto da Bíblia. É uma questão de gosto. Isso faz algumas igrejas crescerem por desenvolverem uma dinâmica relacionada com
a experiência agradável dos seus frequentadores. Mas com isso, meus irmãos, a palavra deixa de ser ou de ter a sua centralidade. E aqui nós vimos que se Jesus é a nossa referência, a palavra é a centralidade. Sem a palavra, irmãos, não há verdade que liberta. João 8,32, vamos lá? Conhecereis a verdade, e a verdade... A oração de Jesus não foi que fôssemos agradados no culto, mas que a verdade, gostando ou não, nos santificasse e nos libertasse e nos livrasse do engano. Lá em João 17:17, Jesus ora ao Pai e ele pede ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade existe. E a verdade é a palavra de Deus, é a vontade de Deus revelada. E a verdade é que todos nós somos pecadores que precisam de salvação. Essa é a verdade. Sem a pregação da palavra, as pessoas não podem chegar à verdade que é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Como proclamaremos a verdade que liberta em uma época que nega a própria possibilidade da verdade? E digo mais, no tempo que vivemos, o ser humano acredita que a verdade aprisiona. Sim, as pessoas não acreditam que a verdade liberta, elas acreditam que a verdade aprisiona. Em que sentido? A objetividade aprisiona, enquanto a subjetividade liberta. Explico melhor. A biologia objetiva aponta que eu sou homem. E isso me oprime. Por quê? Porque há quantas são as possibilidades para mim? Eu sou o que eu senti que eu seja. Eu sou livre para ser o que eu quiser, para sentir o que eu quiser. E essa é a minha verdade. A objetividade me diz que há um só caminho para Deus, mas eu encontro Deus em minha própria experiência. A objetividade afirma que eu sou pecador e que o problema está em mim, mas eu sinto outra coisa. Eu sinto que o problema está no mundo, que me oprime com estes conceitos absurdos e absolutos. Eu posso repetir a pergunta de Gênio Edward Veit Jr., professor da Universidade de Concórdia, que ele faz a seguinte pergunta: como poderá a igreja proclamar sua mensagem quando a própria verdade é descartada como irrelevante? Qual a maneira de fazer com que os relativistas prestem atenção nas verdades da palavra de Deus? Em primeiro lugar, precisamos lembrar que o relativismo não é algo tão novo assim, exclusivamente pertencente à pós-modernidade. Não, lá em João 18:38, o governador Pôncio Pilatos, diante de Jesus, fez uma pergunta. Qual é a pergunta? Que é a verdade? Aquilo era uma característica do tempo, dos tempos de Jesus, em que o Império Romano vivia num pluralismo cultural e que foi enfrentado pela igreja primitiva. E como que a igreja primitiva enfrentou o pluralismo cultural do Império Romano? Como que a igreja primitiva enfrentou isso? Com a verdade, com o credo. Com os credos que surgiram nesse contexto, que definiam, de fato, se a pessoa pertencia ou não ao povo da verdade, ao povo do caminho. E não obstante a indisposição da cultura de seu tempo para a verdade objetiva, a igreja ainda assim se estabeleceu nesse contexto e, sob muitas perseguições, cresceu como fogo. Portanto, o caminho para a igreja não é se assemelhar a esse mundo caótico e sem direção. Na verdade, o caminho da igreja é chamar esse mundo caótico e sem direção para a verdade. E isso através da pregação bíblica. Nós precisamos ensinar com muita clareza a palavra de Deus e como a palavra de Deus está em conflito com as tendências da nossa cultura. Em lugar de seguir as tendências culturais, a igreja precisa se opor a elas. A igreja precisa funcionar em qualquer tempo como um termostato. O que é o termostato? Você tem um forno elétrico lá, você põe uma temperatura. Se, quando atinge a temperatura, é 200 graus, o termostato faz com que o sistema de aquecimento se desligue. Se cair demais, o que vai acontecer? Ele liga de novo. E a igreja é assim.
Se está muito para lá, a igreja puxa para cá. Se está muito para cá, a igreja empurra para lá. Ou, desculpe, a Escritura, através da igreja, ou a igreja por meio da Escritura, no sentido de que a palavra está sempre contra o ego. A palavra está sempre contra o ego humano. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Romanos 3, versículo 4. Aqueles que não querem que ninguém lhes diga que são pecadores têm necessidade especial de ouvir a lei de Deus. Aqueles que querem ouvir instruções de sucesso e felicidade precisam ouvir sobre carregar a cruz. Se nós quisermos ser relevantes, nós temos que pregar contra a cultura do nosso tempo. Nós somos e devemos ser verdadeiramente rebeldes. A verdade da lei precisa ser pregada em toda a sua severidade, tanto quanto a verdade da graça precisa ser pregada em toda a sua brandura e misericórdia. Isso é o Evangelho. E é isso que o mundo precisa. Se a palavra, que é a verdade, for central no ministério da igreja, as barreiras vão ruir como as muralhas de Jericó. Ao invés de seguir ingenuamente as tendências ou estar tentando parecer com os descrentes, os crentes devem fazer diferença aonde eles estão. A cultura pós-moderna de hoje pode até ter uma aparência aí de ser sofisticada, mas a verdade é que está todo mundo tropeçando, inseguro e sem direção, no caos sem sentido em que as pessoas se meteram, essa cultura se meteu, ao cometer a loucura de medir todas as coisas pela subjetividade, pelo que eu sinto, quando na verdade as coisas são medidas pelo que é de fato objetivo e real. E isso é revelado por Deus. Preguemos Cristo, pois através da pessoa de Cristo nós podemos denunciar o pecado, porque o pecado custou o sofrimento do Salvador, mas nós podemos anunciar a graça, porque através do seu sofrimento nós estamos livres do pecado. Essa verdade pode libertar os homens do pecado, da condenação, por meio do arrependimento, e abrir o caminho para a vida em abundância, por meio da fé. Que Deus capacite a tua igreja, que Deus derrame o Espírito Santo, que venha um avivamento, porque esse mundo perdido precisa da verdade objetiva e enfrentar ela, se arrepender e parar de seguir as suas subjetividades, as suas experiências, os seus gostos.